eu vou provar para vocês que todo mundo sabe argumentar. Nós vamos fazer uma brincadeira, tá bom? Eu quero que todo mundo participe. Mas antes de fazer essa brincadeira, eu quero dar uma dica para vocês. Uma dica que vai valer, isso é a minha opinião, mas isso vai valer para vocês na vida, no cotidiano, vai valer para vocês no momento que vocês forem fazer um vestibular, no momento que vocês forem procurar um emprego, ter que fazer lá um teste para entrar numa empresa, ou mesmo no dia a dia, conversando com as pessoas e tudo mais. Eu vou dar essa dica. Amanhã ou depois, todos vocês, eu acredito nisso, todos vocês vão ter um bom trabalho, vocês vão ser jornalistas, advogados, publicitários, administradores, né? Trabalhar com comunicação, enfim. Eu tenho certeza que todo mundo vai se dar bem na vida. Então eu vou dar essa dica para vocês. É o seguinte: quando você for argumentar com alguém, quando você for argumentar num texto escrito, no seu trabalho, na sua faculdade, com o seu diretor, com qualquer pessoa, em qualquer situação, gente, evitem de utilizar argumentos que sejam valores pessoais. O que eu quero dizer com isso? Conceitos pessoais. Então, por exemplo, se uma pessoa é muito religiosa e há uma discussão envolvendo, por exemplo, aborto, e essa pessoa coloca a religião no meio da discussão, tudo bem, não tem problema, deixa ela utilizar isso como argumento. Mas o que eu estou falando é para vocês. O argumento com religião, com valores pessoais, isso não pode ser argumento. Isso, não é que não pode, mas isso não tem um valor argumentativo. Porque cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito. E especificamente da religião, se a pessoa acha que o homem vive em pecado porque Adão e Eva comeram a maçã, tudo bem, deixa a pessoa pensar, mas você que está tendo essa aula comigo, com a Soraya, nunca utilize religião como argumento. Porque o que nós estamos falando aqui são de argumentos reais, de fatos. Não que a religião não seja, mas argumentos reais, de fatos. Argumentos que tenham números, que tenham dados, que tenham informações verdadeiras, informações que as outras pessoas podem olhar e dizer, realmente a informação que o cara está me passando existe mesmo, é verdade mesmo. Entende? Então, quando a gente fala de argumento, quando a gente fala de um texto argumentativo, quando a gente fala um trabalho que você precisa demonstrar a sua opinião e que você precisa convencer a outra pessoa a respeito disso, os argumentos precisam ser consistentes. Então precisa ter informação, né? Não adianta você querer dizer que Deus criou o mundo. Eu penso assim, você pensa assim, os religiosos pensam assim, mas será que a ciência pensa assim? Será que isso é verdadeiro? Será que existe relato verdadeiro? No dia tal aconteceu isso e Deus veio lá e disse, faça isso. Entendem o que eu estou querendo dizer? Não estou falando nada contra a religião, nada disso, nada contra Deus, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que na nossa matéria, no nosso trabalho, nos nossos trabalhos de argumentação, religião não é argumento. Entenderam? Então vamos lá. Vamos à brincadeira que eu vou pedir para vocês. É o seguinte, nós agora vamos fazer o seguinte, nós vamos argumentar, nós vamos praticar a argumentação. Eu vou fazer um desafio para vocês. Então, de todos que estão assistindo, quem curtir futebol, quem gostar de futebol, vai fazer o desafio sobre futebol. Quem não curtir futebol, vai fazer o desafio, e aí eu estou pensando mais nas meninas, me veio na cabeça agora isso, sobre as blogueiras. Então vamos lá, primeiro eu vou falar dos meninos, vou falar do pessoal que curte futebol, tá bom? Todo mundo que gosta de futebol, eu gosto de futebol,
Todo mundo que curte futebol, que gosta, acha de verdade que o seu time é maior do que o outro, né? Então, por exemplo, o São Paulino acha que o São Paulo é maior do que o Corinthians, e é mesmo? Não estou brincando. O São Paulino acha que o São Paulo é maior que o Corinthians porque o São Paulo tem 3 títulos mundiais. Isso é um argumento, é um dado real, informação verdadeira. Aconteceu mesmo de verdade, né? O Santista acha que, que o Santos é maior do que os outros 3 grandes de São Paulo, porque o Santos foi considerado pela FIFA o maior time das Américas no século XX. Século XX. Isso é um argumento, é um dado, é uma informação. O corintiano diz que é o maior time de São Paulo porque ganhou mais Campeonato Paulista. Isso é um número, isso é dado, isso é verdade. Tá certo? O palmeirense, bom, o palmeirense não, né? Porque o Palmeiras não tem mundial. Deixa o Palmeiras de lado. O palmeirense diz que o Palmeiras é o maior time de São Paulo porque foi o time que mais ganhou títulos nacionais. Não tem mundial, mas tem títulos nacionais. Perdoem os palmeirenses aí, mas é verdade, vocês não têm título mundial. Então, é isso. É isso que eu quero, a brincadeira é essa. O que vocês vão fazer? Você, palmeirense, corintiano, santista, São Paulino, você vai tentar mostrar, você vai tentar provar que o seu time é maior que os outros. Como é que você vai fazer isso? O meu time é maior porque o meu time é mais legal, porque o meu time tem um estádio. Nada disso. Como é que você vai fazer isso? Você vai me trazer para mim, para a Soraya, você vai trazer dados. O que sejam dados? Números, informações, opiniões. Então você tem a internet aí, você vê lá a opinião de um jornalista qualquer lá, do Juca Kfouri. O Juca Kfouri diz que o São Paulo é o maior time de São Paulo. E aí ele vai dizer por quê. Então, o que eu quero? Você vai me dizer, você vai mostrar pra gente por que o seu time é maior do que o outro ou os outros. Mas você não vai simplesmente dizer, você vai me apresentar as 3 coisas que eu estou pedindo. Números. Então, assim, o São Paulo é maior que o Corinthians porque o São Paulo tem 3 títulos mundiais e o Corinthians tem 1 título mundial. O São Paulo é maior que o Santos porque o São Paulo tem 3 mundiais e o Santos tem 2 mundiais. O São Paulo é maior que o Palmeiras por quê? De novo, Palmeiras não tem mundial. É isso aí. Entenderam? Então, esses são números. Vocês vão me apresentar informações históricas. Informações, qualquer tipo de informação, mas principalmente histórica. Entra lá no site do seu time e vê lá que o seu time, por exemplo, o mundo inteiro conhece o seu time. Vocês sabem que no Brasil é só o Santos que é conhecido mundialmente. O único time do Brasil que é conhecido pelo mundo todo. Não, o Corinthians é só aqui na América do Sul também. Então você vai procurar informações. Então você vai me trazer números, você vai me trazer informações e você vai me trazer opiniões de jornalistas, de jogadores, de apresentadores de televisão, de alguém que trabalhe no meio do futebol. Entenderam? Não tá difícil, tá? 3 informações, anota aí.